Oi pessoal, vamos lá para mais uma aulinha nossa de segunda lei de Mendel, certo? Então, qual que é a diferença, né, da primeira lei de Mendel, né, que a gente já conversou, comparado, né, com a segunda lei de Mendel, que foi o segundo experimento que Mendel fez. Se a gente lembrar, na primeira lei de Mendel, né, os experimentos lá que ele fez com as ervilhas, serviu para ele conseguir analisar como ocorre a transmissão de características. Só que naquele caso, na primeira lei de Mendel, ele só analisou uma característica, que seria a cor da ervilha, certo? Porém, o Mendel ele decidiu analisar a passagem, né, a transmissão de várias características por vez. E nesse acompanhamento simultâneo, né, de transmissão de característica, né, então quando a gente está passando mais de uma característica, aí a gente muda de monohibridismo. Então na primeira lei de Mendel a gente falava de monohibridismo, porque a gente estava falando de uma característica, só que como na segunda lei de Mendel ele começou a analisar mais de uma característica, então a gente fala que vai ser um caso de hibridismo, por exemplo, que ele vai estar analisando a característica da textura da ervilha e da cor. Então aí já é um spoilerzinho. Daí quando a gente tem mais análise de mais de duas características, a gente tem 3, a gente pode falar tri-hibridismo, se a gente tiver 4, a gente pode falar tetra-hibridismo e assim por diante. Então, nos trabalhos dele, ele trabalhou, né, tanto da segunda lei de Mendel quanto da primeira lei de Mendel, ele trabalhou com o mesmo organismo, que era as ervilhas de cheiro, certo? E como eu acabei de falar para vocês, ele analisou simultaneamente duas características, né? Que é a textura das ervilhas, né, se elas vão ser lisas ou rugosas, e a cor da semente, se vai ser amarela ou verde. E uma observação que a gente tem que fazer é que para que essa segunda lei de Mendel ela seja válida, né, é necessário que os genes eles estejam localizados em cromossomos diferentes, porque isso é o que designa características diferentes, certo? Então, ó... será que eu coloquei figura? Eu acho que coloquei figura. Então, na geração parental das ervilhas, né, o Mendel ele cruzou ervilhas puras. O que seria uma ervilha pura? Homozigota. Então, por exemplo, Vzão, Rzão, certo? E outra coisa que eu queria falar para vocês antes. Como a gente está trabalhando com duas características, a gente vai ter 2 tipos de alelos. Então, aqui na figura a gente consegue observar isso, ó. O Vzão e o Vzinho vão determinar as cores. E o Rzão, Rzinho vão determinar a textura dessas ervilhas. Então, quando uma ervilha for Vzão, Rzão, a gente fala que a ervilha vai ser amarela e lisa, porque a característica dela ser lisa é estritamente dominante. E o contrário da verde rugosa seria Vzinho, Rzinho. Então, voltando ao experimento dele. Na geração parental, ele cruzou plantas puras, ou seja, totalmente homozigota, certo? Então, os alelos eram iguais. Essas plantas puras eram caracterizadas por serem amarelas e lisas. Então, cruzou essas amarelas e lisas, com outras plantas puras que possuíam sementes verdes e rugosas. Aí cruzou. Aí a primeira geração filial, ou seja, os primeiros descendentes desse cruzamento que foi feito, foi obtido sementes amarelas lisas ainda, né? Então a gente consegue perceber a partir daí que a característica amarela e lisa, ela é dominante sobre a verde rugosa, porque tanto que os descendentes saíram amarelos e lisos. Aí ele pegou essa geração filial e fez a autopolinização, fez um autocruzamento desse indivíduo e obteve uma segunda geração filial, que apresentou, né, uma proporção diferente da que a gente observou no monohibridismo, né? Então, a proporção que a gente vai trabalhar na segunda lei de Mendel é de 9 por 3 por 3 por 1,
diferente da que a gente falou lá na primeira lei de Mendel. Então, a gente vai ter 9 sementes amarelas lisas, 3 sementes amarelas rugosas, 3 sementes verdes lisas e uma semente verde rugosa. Então, aqui, ó, a gente pode acompanhar como ocorreu esse cruzamento. Então, a gente teve lá, ó, aqui eu tenho a planta pura com sementes amarelas e lisas, né? E aqui a planta pura com sementes verdes rugosas. Percebam o genótipo delas, ó. Da minha amarela e lisa totalmente dominante e da minha verde rugosa totalmente recessiva. Elas produzem esses dois tipos de gametas, certo? Que vão cruzar e dar origem a esse indivíduo híbrido, porque ela vai ter uma mistura desses dois genótipos e vai ter esse resultado aqui como genótipo, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, a gente percebe que o genótipo da cor dominante, que é amarelo, dominante sobre o Vzinho, e o Rzinho, que é da textura dominante sobre o Rzinho, então ela vai ser lisa. Daí a gente pega esse genótipo aqui e faz um autocruzamento. A gente vai fazer Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, vezes, né? Aqui, tá representando aqui, ó. Vezes, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, a gente pode colocar isso no quadro de Punnett, né? Aí, a gente consegue ver, ó. Deixa eu posicionar a luz aqui pra fazer mais certinho com vocês. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Amarelas, lisas, porque a gente tem, ó, Vzão e Rzão. Então, Vzão da cor, Rzão da textura. Aí, a gente vai ter 1, 2, 3 amarelas rugosas. Então, ó, Vzão da cor, que vai ser amarelo. E o Rzinho, que é da textura, que vai ser rugosa, certo? A gente vai ter 1, 2, 3 verdes lisas. Por que verdes? Porque a gente tem, ó, genótipo Vzinho da cor. E lisas por causa do Rzão, ó, da textura. E uma que vai ser verde e rugosa, que a gente vê que ele é totalmente recessivo, né? Vzinho, Rzinho. Então, essa é a proporção genotípica da segunda lei de Mendel. Então, para explicar todos esses resultados que ele obteve, né, na segunda lei, do trabalho dos experimentos que ele fez, foi sintetizada nessa seguinte frase, né? Então, na formação dos gametas, os diferentes pares de fatores se segregam independentemente, ou seja, eles vão se separar, de tal maneira que cada gameta recebe apenas um fator, ou seja, recebe apenas um alelo de cada par. Todos os possíveis tipos de gametas serão produzidos na mesma proporção. Então, quando ele fala que eu tenho os pares de fatores, então Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, 2 pares, o par Vzão, Vzão e o par Rzão, Rzão. Esses dois, eles vão se segregar, ou seja, eles vão se separar no momento da produção dos gametas. Daí, quando eles se separam, eu vou ter a formação de gametas com um fator, ou seja, um alelo de cada par que eu tinha. Então, eu vou ter alelos Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho e entre outras várias variações, beleza? Acho que aqui vai mostrar novamente o que a gente acabou de discutir. Então, a planta pura com sementes amarelas e lisas tem genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E todos os gametas que ela produz têm os alelos Vzão, Rzão, ou seja, os meus pares aqui se separaram, né? E daí formou esse tipo de gameta. E o mesmo vai ocorrer com a planta pura com sementes verdes e rugosas, né? Ela possui o genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E os gametas dela vai ter os alelos Vzinho, Rzinho, né? Porque os pares aqui se segregaram e formaram esse tipo de gameta, beleza? Aí, assim, todas as plantas híbridas, né? Que vai ser a nossa geração filial 1, vai ter o genótipo Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aí, com esses dois pares de alelos, né? Ele também vai produzir gametas. Então, ele tem o par de alelo Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho. Eles vão se separar independentemente, certo?
E as plantas híbridas produzem 4 tipos de gameta nas mesmas proporções. Por que 4 tipos de gameta diferentes? Porque ela tem uma diferenciação, né? Ela tem alelos diferentes no genótipo dela. Então, ela vai formar 25% de alelos Vzão-Rzão, 25% de Vzinho Rzinho, 25% de Vzão Rzinho e 25% de Vzinho Rzinho. Então, ela tinha aquele genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, todos eles se separaram independentemente, cada um foi para um gameta, certo? Daí vai formar, devido a essa separação, 4 tipos de gameta nas mesmas proporções. Sempre que houver cruzamento entre indivíduos dihíbridos, ou seja, duplo heterozigotos, que é nesse caso, né, o que seria um duplo heterozigoto? Quando eu tenho 2 características com alelos diferentes. Então, essa planta híbrida que a gente está falando, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ela é uma dupla heterozigota. Então, sempre que a gente tiver um duplo heterozigoto, a proporção fenotípica será 9:3:3:1. Uma forma rápida, né, da gente conseguir relacionar a devida proporção ao fenótipo é lembrar que 9 lá da proporção, é sempre a combinação do fenótipo dominante de uma das características com o fenótipo dominante de outra característica. Então, se a gente lembrar lá, a gente teve 9 ervilhas amarelas e lisas, 2 características dominantes. Um dos 3 é sempre a combinação do fenótipo dominante de uma das características com o fenótipo recessivo de outra característica. Então, a gente lembrar, a gente também teve 3 amarelas rugosas. Então, eu estou relacionando, né, a característica amarela dominante com a característica rugosa que é recessiva. Então, a gente teve 3 combinações dessa. O outro 3 é o inverso do anterior. O fenótipo recessivo de uma das características com o fenótipo dominante da outra característica. Então, se a gente lembrar lá também, a gente teve 3 ervilhas verdes lisas, né? Então, a cor verde, ela é recessiva e a lisa é uma característica dominante, certo? E por fim, o 1 é a característica do fenótipo recessivo de uma das características com o fenótipo recessivo da outra característica, que é aquele que a gente observou lá, o único, né, que é o verde rugoso, né? Então, ele tem a cor que é recessiva, verde, Vzinho, e a característica rugosa, que era Rzinho. Então, é a proporção fenotípica aqui organizadinha, bonitinha, numa tabela para a gente conseguir observar, que foi tudo que a gente acabou de falar nessas observações, para a gente lembrar o que significa esse 9:3:3:1. Então, saindo de segunda lei de Mendel, a gente entra em interações gênicas, que é um assunto que tem como princípios tudo isso que a gente discutiu agora. E na genética, né, existe uma situação chamada de pleiotropia, onde um par de alelos pode determinar o aparecimento de inúmeras características. Normalmente, né, a gente fala que um alelo determina uma característica, né? Mas tem essa exceção, que é a pleiotropia, quando um alelo vai determinar várias características, né? Existe um outro padrão de herança que vai apresentar um comportamento contrário à pleiotropia, que é chamado de interação gênica. Então, a interação gênica é quando vários alelos, né, vários pares de alelos vão determinar uma única característica, certo? Então, por exemplo, o Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho estão em diferentes pares de cromossomos homólogos, certo? E mesmo assim, eles são alelos diferentes e eles determinam o mesmo caráter, a mesma característica, né? Então, ele é o contrário da pleiotropia, beleza? Em relação... uma coisa. Pensar. Não, disfarça, gente. Então, vamos conversar um pouco de genes complementares. Genes complementares está dentro da interação gênica que a gente acabou de falar, e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o que é, como se aplica essa interação gênica, né, que a gente acabou de falar, que é quando vários
alelos determinam uma única característica. Então, o Punney e o Batson, né, eles fizeram estudos lá e eles conseguiram demonstrar que o caráter da crista, né, do tipo de crista da galinha, ele é determinado por 2 pares de genes, que são de genes complementares, que são independentes, ou seja, eles estão em cromossomos homólogos diferentes. Então, vocês estão vendo, eu tenho uma interação gênica aqui, eu tenho uma interação entre os genes, onde 2 pares de genes independentes, diferentes, vão determinar o tipo de crista da galinha. Então, ó, os alelos que codificam a forma da crista nas galinhas são identificados por Rzão, Rzinho e Ezão, Ezinho. Esses pares de alelos, quando eles são isolados, então quando eu deixo o Rzão, Rzinho aqui, o Ezão, Ezinho aqui, eles separados em um indivíduo, eles vão determinar o aparecimento de uma característica diferente daquela que aparece quando eles estão juntos. Então, quando eles estão juntos, eles determinam uma característica, quando eles vão estar separados, eles vão determinar uma característica diferente daquelas que eles... daquelas que... me enrolei. Daquela característica que é expressada quando eles estão juntos, beleza? Então, ó, o alelo dominante Rzão, na ausência do alelo Ezão, determina o aparecimento da crista rosa. Então, quando eu não tenho o Ezão e só tenho o Rzão, eu vou ter esse tipo aqui de crista rosa, vamos chamar de crista rosa. Quando eu tenho o gene Ezão na ausência do alelo Rzão, então eu só tenho o Ezão e não tenho o Rzão, ele vai condicionar, ou seja, ele vai expressar o gene, o tipo de crista ervilha, que é esse aqui, crista ervilha. Nas aves que possuem ambos os genes, então vai ter o gene Rzão e o gene Ezão, vai expressar o tipo de crista nós, que é esse aqui. E os duplos homozigotos recessivos, ou seja, Rzinho e Ezinho, né? Eles, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, eles vão... Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, eles vão expressar cristas simples, que são essas aqui, certo? Então, ó, aqui a gente tem um quadro que está mostrando todos esses genótipos que a gente falou. Então, se ele tem o Rzão e o Ezão, né? Então, ele possui ambos os genes dominantes, vai ter nós. Se ele tem o Rzão na ausência do Ezão, ele vai ter crista rosa. Se ele tem o Ezão na ausência do Rzão, ele vai ter crista do tipo ervilha. E se ele tem um homozigoto totalmente recessivo, uma crista do tipo simples, certo? Então, se a gente cruza, né? Se a gente faz o cruzamento de uma ave de crista nós, Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, duplo homozigoto com uma ave de crista simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, origina apenas descendente de crista nós, certo? Porque como esses genes são dominantes, eles vão exercer uma dominância sobre esses aqui. Daí eu vou ter como resultado, né, da geração filial 1, indivíduos com caráter heterozigoto, ou seja, são híbridos, então o genótipo dele é heterozigoto, porque aí eu vou ter 2 tipos de alelos, né, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Se eu faço um cruzamento de 2 indivíduos cristanós, né, heterozigotos, né, dos pares aqui, que eles foram cruzados, a gente vai obter essa descendência aqui, essa F2. Certo? Então, eu vou ter 9 indivíduos cristanóis, 3 crista rosa, 3 crista ervilha e 1 crista simples. Então, a gente consegue observar aqui na geração filial 2 ou na geração F2 a mesma proporção que a gente viu lá no experimento da segunda lei de Mendel, né? E nessa interação aqui, né, os 2 pares de genes só vão determinar um caráter. Só que lá no experimento de Mendel, né, os 2 pares de genes determinavam características diferentes. Só que aqui a gente tem a mesma proporção, sim, da segunda lei de Mendel. Só que os 2 pares de genes determinam o mesmo caráter.
E isso configura o que a gente acabou de conversar de interação gênica. Epistasia, né? Um assunto bem legal até, eu gosto. Então, a epistasia é o padrão de herança em que um gene vai impedir a manifestação de outro gene que não é seu alelo, ou seja, eles vão estar em locos diferentes. Então, um alelo vai inibir a expressão da característica de outro alelo, né? Então, o alelo inibidor a gente chama de epistático e o alelo que está sendo inibido a gente chama de hipostático. Então, a gente tem aqui a figura bonitinha, ó, alelos que não são gene que não são alelos, né? Porque eu tenho um aqui e o outro aqui. Se fossem alelos, se fosse um alelo do outro, teria aqui e aqui, mas como eles não são. O meu epistático, que é o inibidor, e esse aqui é o hipostático, que está sendo inibido, né? Um exemplo disso é a determinação do padrão das penas de galinha. Então, em um par de alelos, o dominante Czão condiciona plumagem colorida. E o alelo recessivo Czinho condiciona plumagem branca. Há outro par de alelos, cujo dominante Izão impede a produção de pigmentos. Então, é o nosso gene epistático. E as penas nascem brancas. E o alelo recessivo Izinho não tem esse efeito, não tem efeito nenhum. Então, o alelo Czão é dominante em relação ao seu alelo Czinho, mas ele é mascarado pela presença do alelo inibidor Izão, certo? Porque o meu Izão, ele vai impedir a produção de pigmentos, então ele vai impedir a ação do meu alelo Czão, que é responsável por produzir pigmento. Logo, a gente já classifica que o alelo Izão, ele é hipostático, mentira, o alelo dominante Izão, ele é epistático, e o alelo Czão, ele é hipostático, porque ele está sendo inibido pelo alelo Izão. Embora tenha o par Czão, a presença do alelo inibidor Izão não permite que os pigmentos das penas sejam produzidos. Então, independentemente se eu tenho a homozigose, né, dominante, mas do mesmo jeito eu tenho o Izão, não vai adiantar de nada, porque os dois vão ser inibidos. Se a gente cruza, né, aves duplo heterozigóticas, ou seja, a gente cruza aves Czão, Czinho, Izão, Izinho, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, a gente vai ter 9 aves brancas, né? Por que branca? Porque tem o Izão aqui, tá inibindo a ação do Czão, então o Czão não consegue dar cor para a plumagem. 3 aves coloridas, né? Então o Czão ele consegue se expressar aqui porque eu não tenho alelo inibidor. 3 aves brancas, porque o meu Czinho, mesmo que ele seja na realidade branco, né? O meu Izão também tá aqui inibindo qualquer tipo de coloração. E uma ave branca, porque eu tenho Czinho, determina a plumagem branca e o Izinho não tem ação nenhuma. Logo, a gente pode concluir que a gente tem 13 brancas, porque, ó, 9, 10, 11, 12, 13 aves brancas. E 3 coloridas, que são essas únicas aqui, beleza? Então, a gente verifica, né, que essa proporção típica da segunda lei de Mendel, que a gente conseguiu observar na relação da crista, né, a gente não consegue visualizar isso em situações onde a gente tem genes epistáticos. Então, a gente pode perceber que nesse caso que a gente observou agora da plumagem das aves, né, essa proporção de 9 por 3 por 3 por 1, ela foi alterada para 13 por 3, certo? Então, situações como essa, em que o alelo epistático exerce o seu efeito inibidor tanto em dose dupla, né, Izão, como em dose simples, que seria o heterozigotos, vão ser chamadas de epistasia dominante. Então, quando eu tiver desse jeito aqui e desse jeito aqui, a gente classifica a epistasia como dominante. Porém, existem casos em que o alelo epistático ele só vai se manifestar, né, ele só vai expressar o seu efeito inibidor se ele estiver em dose dupla recessiva, ó, Izinho. Aí, nesse caso, a gente classifica a epistasia como recessiva.
Então, um exemplo de epistasia recessiva é a cor da pelagem de cães labradores, né? Essas coisicas mais lindas aqui, né? Então, a gente vai ter o preto, o chocolate ou marrom, né? Que todo mundo fala. Eu não sei se fala que esse aqui é branco ou caramelo. Não, sei lá, baunilha. Não sei. Dourada, acabei de ver aqui no slide. Então, beleza. Então, ó, o alelo Bzão vai determinar a pelagem preta e seu recessivo Bzinho determina a pelagem chocolate. Aqui. Um outro alelo, Ezão, não interfere na cor, mas o alelo Ezinho apresenta um efeito epistático, condicionando os animais à pelagem dourada. Então, esse indivíduo aqui, ó, passou por epistasia, certo? Então, a gente tem dois pares de alelos que atuam sobre uma única característica. Aí, gente, travou. Será que travou? Acho que travou. Então, assim, ó. Se eu tiver Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, o meu cachorro vai ser dourado. Não vai ser dourado. Ele vai ser preto, certo? Porque eu tenho o Bzão da preta aqui. Mas se eu tenho Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, aí a gente tem uma epistasia recessiva, porque como eu tenho meu alelo inibidor em dose dupla, ele consegue se expressar e daí o meu cachorro não vai ser de pelagem preta ou de pelagem marrom, mas aí de marrom seria Bzinho, Bzinho. Aí ele vai apresentar uma plumagem, uma pelagem dourada, certo? Então, gente, é isso, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, foi bem de boas, né? É bem tranquilinha. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar aí pelo Facebook, beleza? Pra tirar algum tipo de dúvida. A moto pra ajudar, né? Nosso do ofício, né, galera? E apareçam nos plantões. Ajudam muito vocês, né? Pra tirar dúvidas. E é isso aí, galera. Disponibilizo esses slides e o resto do material todos no Drive. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.